Olá, caros alunos. Vamos fazer mais uma questão de história que caiu no concurso público em 2021 pela banca Omni Concursos Públicos. No final da década de 1960, na América Latina, os movimentos sociais tornaram-se ainda mais organizados e decididos a combater a ordem social injusta imposta por líderes autoritários e seus grupos de seguidores. O que caracterizava essa ordem social injusta, principalmente? Interessante que a questão vai colocar ainda principalmente, né? O que caracterizava? As alternativas que a gente tem aí, elas praticamente entram em contradição em algum momento. Então acaba que é uma questão até tranquila de resolver. Em especial por quê? Porque a gente está falando de 1960. A gente sabe que na América Latina, nesse período aí, a partir de 1960 principalmente, emergiram diversos movimentos sociais no campo e na cidade, que questionavam regimes políticos e as políticas econômicas em vigor. Naquele período, vários países latino-americanos, entre eles o próprio Brasil, estavam submetidos a ditaduras militares, tendo como pano de fundo uma polarização das relações mundiais entre a União Soviética e Estados Unidos. Nós estamos lembrando aí que é exatamente a época da Guerra Fria, que aconteceu ali entre 1945 e 1989, né? Então você tem ali um confronto político, militar, econômico, ideológico. As políticas de Estado adotadas na maior parte dos países latino-americanos, elas respondiam aos interesses de quem? Dos Estados Unidos. Reprimiam internamente os movimentos de oposição, especialmente os que tinham orientação socialista, comunista. Eles pintaram o terror do comunismo no mundo, né? Vocês viram? Comunista, né? Todos os comunistas, né? Pintaram aquele terror exatamente para poder favorecer uma ideologia americana. Eles seguiam um modelo econômico fundamentado na concentração de renda, na relação de subordinação aos interesses de corporações e de países capitalistas desenvolvidos, ou seja, espalharam assim um terror contra o comunismo e o socialismo exatamente para poder favorecer uma ideologia. No caso do Brasil, a política econômica desenvolvimentista do governo do Juscelino Kubitschek, por exemplo, focava na indústria de base, no transporte, energia, alimentação, mas também acabou sendo sustentada por um endividamento externo, pela dependência econômica em relação àqueles países. O que acontece? A partir de 64, a gente sabe que houve um golpe de Estado no Brasil e nós tivemos também em vários outros países uma sequência de governos militares que vai se estender até 1985. Durante esse período, o Estado ele sempre seguia uma ordem política, econômica e social autoritária, que privava o povo de escolher livremente seus representantes, proibia ou reprimia manifestações populares, e impedia as organizações sociais de reivindicarem livremente. Então você não tinha liberdade. O regime militar ele se mantinha mediante o quê? Um aparato policial que aplicava repressão, punições àqueles que desafiavam esse regime. As resistências e o contexto social desfavorável fez com que surgissem diversos movimentos sociais de diversos tipos que acabaram abalando a base desses regimes militares. Então muita gente hoje fala assim, não, o regime militar não é ruim igual o pessoal fala, não. É lógico que não é ruim para todo mundo, né? É ruim para uma determinada classe. Quando a gente fala assim, quando a gente fala da ditadura militar, muita gente fala assim, não houve ditadura, não, houve a ditadura. Foi ruim de tudo? Para alguma classe deve ter sido bom, né? Para poder permanecer durante tanto tempo. E isso não estou falando só do Brasil, mas de vários países. Mas voltando na questão aí do concurso, vamos lá. O que caracterizava essa ordem social injusta, principalmente? Letra A baixa concentração de terras pelos grandes proprietários? Até aí tudo bem. O aumento da popularidade da classe política? Não, de jeito nenhum. Como que vai ter popularidade se está tendo autoritarismo? E um avanço do ideal democrático? De novo, não tem democracia, você tem autoritarismo. Letra B. O sistema desigual de distribuição de terras, ok, até aí tudo bem. E a baixa adesão popular aos movimentos contrários ao autoritarismo? Não, nada a ver. A gente tem uma grande adesão, as pessoas vão aderir a esses movimentos, exatamente por isso que vai acabar a ditadura, senão a ditadura nunca acabaria, né? Letra C. A disputa por novos territórios? Também não. Mas nós não estamos aqui preocupados com expansionismo, né? E a ausência de apoio de instituições religiosas também não. No Brasil, inclusive, a gente tinha as SEBs, né, as comunidades eclesiais de base, que era uma igreja baseada na teologia da libertação, que se envolvia com os movimentos sociais, então não. Letra D. A desigualdade na distribuição de terras. Ok. Ineficiência do sistema fiscal. Ok. Prática de regime de acumulação que reforçava o sistema de exclusão socioeconômica? Ok. Então é a letra D.
todos esses movimentos, eles tinham uma revolta exatamente contra esse sistema injusto, né, que favorecia determinadas classes em detrimento de outras classes, acompanhando uma ideologia principalmente norte-americana. Por quê? Porque era exatamente o que estava no auge em razão da Guerra Fria. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.